Nesse vídeo de hoje, eu vou te ensinar uma técnica que as pessoas têm usado dentro do ChatGPT ou em qualquer inteligência artificial que você queira usar para colher melhores resultados ou resultados diferentes do que você colhe normalmente. Essa ideia ela é muito interessante porque ela se baseia em duas pessoas que são experts na área que você quer trabalhar. Então, nesse comando, nós vamos criar um cenário onde dois experts estão conversando sobre um assunto que você queira trazer. E não só assuntos específicos dessa forma, como você pode trazer melhorias para a tua empresa ou para o teu produto se você tiver um chat GPT próprio, onde você coloca as informações dentro dele. Vou deixar um card aqui de um vídeo que eu ensino a fazer isso. Então o comando vai ser bem simples. Olha só, simule uma conversa entre, aí você coloca o Expert 1 e o Expert 2. Nesse caso eu coloquei dois experts na área de minimalismo digital nesse caso e sobre hábitos, né? Sobre como os pequenos hábitos e o minimalismo digital pode influenciar na vida de uma pessoa que não entende nada disso. Então, a gente coloca uma conversa entre os dois experts sobre o assunto. Nesse assunto pode ser a tua empresa, pode ser teu produto, pode ser uma dúvida que não tenha nada a ver com esses experts também, pode ser interessante. Uma coisa que eu já vi também nos estudos que eu fiz, eles pegam um bom entrevistador, sei lá, pega o Pedro Bial, entrevistando o Cal Newport para entender um pouco melhor sobre o livro dele, saca? Então você pode pegar um ótimo entrevistador que vai fazer boas perguntas, num estilo que você goste, e uma pessoa que tem o conteúdo que você gostaria de extrair. Então, vai da sua liberdade, vai da tua criatividade aí também. Vira uma conversa mesmo, só que traz conteúdos bem interessantes a partir disso. James Clear. E aí, Cal? Bom te ver. Tenho falado sobre a importância dos pequenos hábitos para as pessoas que querem melhorar suas vidas. Então, esse aqui é o livro dele, inclusive. É o livro do Hábitos Atômicos. Como você vê isso se encaixando na ideia do minimalismo digital? Então ele tá pegando o livro dele, perguntando sobre o livro do cara. Então o Cal fala, ótimo te ver, James. Eu acho que o minimalismo digital pode ser uma base sólida para construir hábitos mais saudáveis. Quando as pessoas se livram do excesso digital, elas têm mais espaço mental e tempo para focar em pequenos hábitos que realmente importam. E aí o James Clear vai conversando, com certeza. Eu gosto de enfatizar que pequenas mudanças, quando feitas consistentemente, podem levar a grandes resultados. O James Clear fala muito sobre a regra do 1%, né? Você melhorar 1% ao dia. Por exemplo, se alguém gasta menos tempo nas redes sociais, pode usar esse tempo para desenvolver um hábito saudável, como ler 10 páginas de um livro todos os dias. Exato. O que é interessante é que o minimalismo digital pode amplificar esses pequenos hábitos. Como você reduz o ruído digital, fica mais fácil manter a consistência e perceber os benefícios das pequenas mudanças. Olha que genial. Então ele trouxe uma parada do livro dele, que é sobre minimalismo digital, que quando você consegue reduzir o consumo da internet, o consumo das redes sociais, você consegue ter mais consistência ou consegue ter consistência com mais facilidade na criação de novos hábitos ou de hábitos mais saudáveis, né? Então, gente, ele vai construindo uma conversa muito interessante. E aqui você tem dois caminhos. O primeiro deles, você pode pedir para o ChatGPT fazer um breve resumo dessa conversa, tirando os principais aprendizados do que ele tirou ali. E outro caminho que você pode ter é de continuar a conversa. Então você pode pedir ou para ele continuar a conversa, ou você pode pedir para ele continuar a conversa num tema específico que ele falou lá atrás, porque assim, se você pedir para ele continuar a conversa, ele vai continuar do final, do último assunto que ele falou. Se você pedir para ele continuar um assunto 3 que ele falou ali, ele vai continuar daquele assunto. Então, vamos fazer esse exemplo que é mais específico. Eu vou pegar exatamente esse assunto aqui, ó. E aí agora, eles vão continuar essa conversa de acordo com essa direção. Então, olha, bom, ele acabou fazendo a mesma pergunta, então vamos melhorar aqui, ó. Continua a conversa direcionando novamente para o assunto onde James Clear pergunta, vou colocar aqui, ó, sobre o assunto de redução de tempo no celular. Dê um direcionamento melhor aqui pra ele, vamos ver. E aí ele já fez a conexão. Então, falando em reduzir o tempo no celular, quais estratégias você sugere para alguém que está começando? E aí eles vão seguir a conversa nesse assunto e você pode infinitamente conversar sobre o que você quiser aqui, pode colocar novos pontos. Por exemplo, digamos que você ficou com uma dúvida aqui, e aí você pode pegar e falar assim, peça pro Cal Newport explicar que é hábito atômico para quem nunca. Continue a conversa, né? Onde Cal Newport pede para James explicar o que é um hábito atômico. E aí você pode seguir infinitamente essa conversa. Olha lá. Já que estamos falando de hábitos, você pode explicar o que exatamente é um hábito atômico para quem nunca ouviu falar sobre isso? E aí ele vai explicar. E essa conversa vai embora também. E assim, sucessivamente. Existe também a dúvida de qual expert você vai utilizar. E você pode utilizar o próprio ChatGPT para te ajudar com esses nomes.
Então, olha só, eu peguei o chat do método Nagol que já fui treinado, que inclusive eu ensinei no card que eu passei para vocês. Então, se caso você não tem o seu próprio chat GPT, você põe um contexto do que você está dizendo, sobre o que você quer. Então, no meu caso, eu já tenho o contexto, porque eu estou com o chat GPT do método Nagol aqui, que eu ensino no card que eu já passei para vocês da outra aula. Mas caso você não tenha o contexto ainda, coloque um parágrafo aqui com o contexto do que você está falando. E aí você pergunta, baseado no meu contexto, quem você diria que são 2 boas referências de produtores de conteúdo que eu poderia me espelhar? E aqui ele trouxe 2 referências, uma delas eu nem conheço, que é o Thomas Frank. E olha que legal, ele mostra por que ele escolheu o Thomas Frank, o que ele faz bem e como eu posso me inspirar. E trouxe o Ali Abdaal, que já é minha referência técnica para isso. Então, ele pegou essas 2 e agora eu posso falar aqui, ó. Simule uma conversa entre esses 2 experts. E aí eles começam a conversar. E você pode também colocar um tema, né? Eu coloquei só uma conversa aleatória aqui, mas você pode colocar um tema também. Agora eu vou te ensinar a aprender assuntos complexos a partir dessa conversa entre experts também. Digamos que tem um documentário que você está assistindo no YouTube e você quer aprender mais sobre ele de uma forma melhor, você pode fazer a extração desse conteúdo e trazer pro ChatGPT te ajudar. Por exemplo, eu tô aqui no YouTube, tem esse TED um dos mais vistos, inclusive, sobre procrastinação. O que eu vou fazer? Obviamente você vai assistir esse vídeo, né? Mas digamos que você tá sem tempo ou você quer extrair melhor esse conteúdo, você vai copiar esse conteúdo. Existe esse site aqui, ó, Download YouTube Subtitles, que eu vou deixar o link na descrição. Você vai colar esse link aqui e vai obter as legendas, que nada mais é que a transcrição que é gerada por ele. Você pode escolher em qual língua. Vou colocar aqui em português. Nossa, tem várias. Vou colocar em português e vou baixar um TXT. Eu vou criar um novo chat aqui. Vou carregar essa transcrição feita. Você pode colocar agora o prompt. Baseado no conteúdo que te enviei. Agora, simule uma conversa entre Ali Abdaal e Cal Newport sobre procrastinação. No final dessa conversa, faça com que eles cheguem a uma conclusão a respeito do que mais atrapalha as pessoas a começarem suas tarefas e o que elas podem fazer. Então, olha só, eu peguei o conteúdo sobre procrastinação do Tim Urban, eu baixei o vídeo no YouTube deles, aliás, baixei a legenda, né? Coloquei a legenda, coloquei baseado no conteúdo que tive agora do Tim Urban, simule uma conversa entre os 2 experts que eu escolhi, né? No final dessa conversa, faça com que eles cheguem a uma conclusão a respeito do que mais atrapalha as pessoas a começarem uma tarefa e o que elas podem fazer. Vamos ver o resultado que sai disso. Acabei de assistir novamente o TED Talk do Tim Urban sobre procrastinação e não pude deixar de pensar no quanto se relaciona com o que você fala no teu trabalho sobre trabalho profundo e foco, que ele fala sobre minimalismo, né? Quais são seus pensamentos sobre a procrastinação? Ali, também acho que o trabalho do Tim fascinante, do Tim Urban, né? Ele descreve procrastinação como esse conflito entre o tomador de decisão racional e o macaco gratificação instantânea. Ele já sabe do que a gente tá falando, gente. Ele já pegou toda a informação e você tá tendo uma conversa sobre um conteúdo de 15 minutos que tá ali, mas poderia ser um conteúdo de 1 hora, só você baixar a transcrição. Você tá desenvolvendo uma conversa sobre ele. E olha, vamos ver onde chega no final dessa conversa, né? Então, ó, o Ali Abdaal. Então, para resumir, a procrastinação muitas vezes é alimentada pela falta de clareza e pela gratificação instantânea, que é realmente isso, né? A gente não sabe muito bem o que a gente quer e a gente sempre escolhe algo que é mais gratificante pra gente, que é o nosso macaquinho ali. É muito mais legal você jogar um videogame do que você fazer uma tarefa importante, né? A solução é adotar hábitos de trabalho consistentes, minimizar distrações e ser gentil consigo mesmo no processo, concorda? E aí ele acaba disso e você pode até no final pegar e falar assim: adorei a conversa, aproveite esse papo e crie um carrossel no Instagram de até 10 cards sobre esse assunto, trazendo um título impactante. Vou colocar só assim sobre a carrossel do Instagram: vença a procrastinação com estratégias poderosas. E ele vai fazendo, ó. Então você acabou de pegar um vídeo, fez um desenvolvimento, fez a máquina desenvolver um assunto muito melhor, porque pegou mais 2 caras importantes e conversou sobre o assunto desse terceiro. E no final eu pedi para ele fazer um carrossel desse assunto. Então olha que interessante, né?
Óbvio que ele tá falando de Ali Abdaal e Cal Newport, que você pode tirar se você quiser, né? Deixar só o assunto específico, mas é um dos exemplos que eu tô trazendo para você, mas pode ser para um estudo teu, né? Pode ser para você extrair outro tipo de coisa. Só dei um exemplo aqui para uma criação de conteúdo, mas pode ser usado para outras coisas também. E aí, o que você achou desse assunto? Coloca aí nos comentários. Seu comentário é muito importante para eu entender um pouco mais do que você está achando desse conteúdo e também para a gente trazer algumas discussões, ali também são muito importantes. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar um like no vídeo, compartilhe nos teus grupos do WhatsApp, porque essa dica serve para todas as pessoas. E lembrando que tem uma inscrição gratuita na minha newsletter, onde todas as sextas-feiras eu trago uma dica simples e rápida de até 2 minutos para você colocar em prática e deixar a tua semana um pouco mais produtiva. Tá joia? Um beijo, queijo e até a próxima.